Pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós iremos dar seguimento ao bloco 6. Nós estamos na terceira parte de estudos. Então, nós iniciamos o bloco 6 antes das férias, com a introdução, que a gente falou um pouquinho do meio natural e também sobre a globalização. E na semana passada, que era uma semana um pouquinho mais curtinha, a gente falou um pouquinho sobre as transformações do meio e a integração mundial, onde eu pedi para vocês realizarem a atividade 2.2 e a 2.3. E na aula de hoje nós iremos falar um pouquinho mais sobre o meio técnico científico informacional. Quando nós falamos do meio técnico científico informacional, nós estamos falando da evolução dos processos de produção e reprodução do meio geográfico. Então, para a gente entender todas essas transformações do espaço, a gente precisa voltar desde o meio natural, passando pelo meio técnico, até a gente chegar no período atual, que é o meio técnico científico informacional. Então, o meio natural, ele é um período em que o emprego das técnicas estava vinculado à dependência da natureza. Então, aí vem o nome, o meio natural. Então, o homem, ele fazia o uso sem gerar grandes transformações. Então, as ações antrópicas, as ações do homem, elas eram limitadas. Então, tinha uma preservação maior da natureza. Nós tínhamos um equilíbrio entre o uso e a preservação da natureza. Já o meio técnico traz para a gente um espaço mecanizado. E aí nós estamos falando da Revolução Industrial. Então nós temos a introdução de objetos que provocaram a inserção de tecnologias no meio produtivo. Nós passamos a ter uma divisão do trabalho que cria uma dependência das atividades humanas sobre o uso de maquinários e de instrumentos. Agora que nós entendemos um pouquinho o meio natural e o meio técnico, nós temos o meio técnico científico informacional. O que é o meio técnico científico informacional? Então, ele representa a atual etapa que nós estamos. Ele está relacionado, sobretudo, com a terceira revolução industrial. Então, no meio técnico científico informacional, nós temos a união entre a técnica e a ciência, sempre guiada pelo funcionamento do mercado. Então, graças aos avanços tecnológicos, nós temos a consolidação do processo de globalização. Lembrando que a globalização é esse processo de diminuição, de ausência de barreiras econômicas, migratórias, culturais entre os países. Então, nós temos um aprofundamento das relações sociais, culturais, políticas entre os povos do mundo. Quando nós falamos do meio técnico científico informacional, nós estamos falando de uma etapa atual que está ligada à terceira revolução industrial e é resultado desse avanço tecnológico que consolidou o processo de globalização. Então, no meio técnico científico informacional, nós temos a união entre a técnica e a ciência. Então, além desses objetos, de um celular, por exemplo, ser um objeto técnico, ele também carrega dentro dele muita informação. Nós podemos dizer que o processo de globalização só está no seu atual estágio graças aos avanços pelo meio técnico científico informacional, tá bom? Então, quando nós falamos do meio técnico científico informacional, nós precisamos pensar na terceira revolução industrial, nos avanços tecnológicos, na consolidação desse processo de globalização. Na atividade 3.1, nós temos aí a imagem do ENEAC. Ele é um dos pioneiros na categoria de computador digital. Tinha 25 metros e pesava 30 toneladas. E quando ele surgiu para fins militares durante a Segunda Guerra Mundial. Então, ele foi projetado para calcular tabelas de artilharia de balística do Exército dos Estados Unidos. Então, ele não foi criado para fins de comunicação entre as pessoas. Ele foi criado para fins militares. Isso lá em 1946, quando ele foi anunciado como um gigante do cérebro. Apesar das suas dimensões, ele era capaz de realizar muito menos operações do que as calculadoras de bolsos que nós temos atualmente. E depois de 1946, os computadores eles foram diminuindo, eles foram ficando cada vez mais modernos. Então eles foram ficando menores e mais eficientes, até caberem aí na palma da nossa mão. Mas a grande mudança
só veio no ano de 1990, quando a internet ela deixa de ser utilizada para fins científicos e militares e passa a conectar vários lugares do planeta. Então, a internet passa a mudar o modo de vida de milhões de pessoas, com as redes sociais, com acesso à informação. Então, esse textinho mostra que o meio técnico-científico informacional ele corresponde ao maior acesso à informação, redes de comunicação e os avanços da ciência em relação à robótica, tecnologia, entre outros. Além das tecnologias de informação, nós temos novas áreas altamente sofisticadas, como é o caso da robótica, da biotecnologia, que promete aí revolucionar o mundo da ciência. E essa revolução ela vem sendo denominada como a quarta revolução industrial, que seria a indústria 4.0. Então, na atividade 3.1, vocês precisam fazer a leitura desse texto na íntegra e responder as questões A, B e C. E na atividade 3.2, falando um pouquinho sobre a quarta revolução industrial, que eu comentei com vocês no finalzinho do texto, que é a indústria 4.0, ele traz um texto que fala sobre o lançamento do aplicativo Waze, que é o sistema de GPS que nós utilizamos no nosso celular. Então, a quarta revolução industrial, ela traz para a gente maiores transformações. Então, a quarta revolução industrial é esse processo de transição entre o sistema da revolução digital. Então, ela não está relacionada com as tecnologias em si, mas como as pessoas se relacionam com as tecnologias. Por exemplo, com o ensino remoto, vocês tiveram que se relacionar com as tecnologias de uma forma diferente. Vocês acessam um grupo da sala como uma sala de aula. Então, nos dias de hoje, tudo se resume à informação e ao acesso a essa informação. E todas essas mudanças, elas afetam a vida das pessoas na forma de consumir, atualmente em como estudar, como trabalhar. Tudo isso faz com que a economia se movimente. Por exemplo, muitos alunos tiveram que adquirir um celular, um notebook, nesse momento emergencial que nós estamos. Falando um pouquinho da parte cultural, a forma que nós escutamos música pelo YouTube, pelo Deezer, pelo Spotify, diferente de como nossos avós ouviam músicas antigamente, que era disco, que era CD. Então, a quarta revolução industrial, ela não está diretamente ligada à tecnologia, e sim como as pessoas se relacionam com essa tecnologia. Pessoal, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link com o fórum de dúvidas e eu estou disponível também lá pelo WhatsApp, tanto no grupo quanto no meu privado, tá bom? Então um beijo e até semana que vem. Tchau!